Esse aqui é a bebida tradicional aqui do nosso estado, do estado de Mato Grosso do Sul. Eu estou em Campo Grande. Esse daqui é o tereré. E não admitam que fala pra você tererê, que não é tererê, não. Tererê é aquele negocinho que a gente faz no cabelo. Que, aliás, eu tô precisando colocar uns, porque eu tô deixando meu cabelo crescer, ó, e ele tá uma bagaça de feio. Mas, enfim, tereré. Tudo com E. Tereré. Toma até roncar a bomba. Eu me chamo Sueli, sou do ateliê Sucesso no Paninho e hoje eu vim aqui ensinar para vocês a fazer essa mochilinha aqui, ó, de academia. Olha que gracinha que ela é. Vou ensinar para vocês essa versão com bolsinho na frente. Já fiz essa daqui. Já fiz essa verde aqui. E já fiz essa daqui mais basiquinha. Essa daqui só falta colocar a alça, que eu não coloquei ainda. E essa outra aqui também falta colocar a alça. Essas duas eu coloquei essa tela vôlei aqui na frente para dar um charme, para fazer uma graça, para ficar bonito. E ficou realmente uma gracinha. Vou explicar para vocês como que coloca a etiqueta bandeirinha para ela não ficar torta, virada para trás, igual essa daqui ficou, ó. Coloquei e ela ficou virada para trás. Vou explicar como que faz para ela ficar assim, ó, viradinha para frente, que é o correto que ela tem que ficar. Então, essas duas aqui já estão prontas e só falta a alça, que eu vou colocar depois. Também quero explicar para vocês, esse material, voltando aqui, ó, esse material é o nylon emborrachado. Ele é 100% impermeável, ele é emborrachado mesmo, é tecido impermeável, totalmente plástico. Esse lado brilhoso é o lado que a gente usa para o lado direito, né? E esse nylon emborrachado, ele não aceita calor. Eu fui fazer esse detalhe aqui com filme de recorte e eu coloquei na prensa, porque ele é transferível com o calor, né? E eu coloquei na prensa para transferir e não deu certo, ele encolheu, enrolou tudo. Estraguei esse material, ó. Os dois, ia ficar muito bonito esse dourado aqui, mas ele não aceita o calor, ele encolhe, olha para você ver, forma essas ranhuras aqui todas, isso daqui é porque ele encolheu por conta do calor. Então, em nylon emborrachado, não dá para fazer na prensa térmica a transferência de filme de recorte, tá? Então, de repente dá com a caneta, mas mesmo assim ele vai encolher porque ele não aceita o calor, né? Se você passar a caneta aqui para ir transferindo, também não vai dar certo por conta que vai esquentar e ele vai encolher e vai ficar enrugado, feio. Aí, então, tô trazendo isso daí pra vocês, é uma dica, tá? Se alguém vai tentar fazer esse trabalho no nylon emborrachado, não dá certo. A caneta de transferência é essa daqui, ó. Ela vem com as ponteirinhas, dependendo do tamanho que você quer fazer a transferência, é o tamanho da ponteira que você utiliza. Tá? Essas aqui com esse buraquinho é para fazer transferência de strass. Ela vem com alguns strass já de brinde pra gente. E essa outra aqui que a ponta é plana, olha para você ver, a ponta é plana. Essa daqui que a gente coloca aqui na ponteira dela, parafusa ela aqui, espera ela esquentar, liga na tomada, espera esquentar. E aí, você vai passando em cima do material para fazer a transferência.
vai passando para ele poder transferir. Mas mesmo assim, né? Nesse material ele vai encolher também. E aí não dá certo a transferência. E eu tenho também essa daqui, a Easy Press. Ela também é para esse tipo de material, né? Para esse tipo de trabalho. Para você fazer a transferência. Mas infelizmente nesse material não dá nem esse, nem a prensa plana. Não dá para fazer porque ele encolhe. Ele é uma borracha que queima. Não dá certo, não deu certo. Se alguém aí sabe uma maneira de fazer a transferência do filme de recorte no nylon emborrachado, explica aí pra gente, porque até eu quero aprender, porque pra mim não deu certo fazer esse trabalho. Agora eu vou apresentar para vocês o material que a gente vai utilizar para fazer a mochilinha. Esse cordão aqui, um metro e meio para cada alça, eu preciso de duas, né? 2 vezes 1,5 metro, ou seja, 3 metros desse cordão para a alça. Estou utilizando também essa alça aqui, que é de nylon, para fazer onde prende para passar a alça, o passador da alça, 2 vezes, um para cada lado, na medida de 5 centímetros para cada um, 2 vezes de 5 centímetros. Um zíper um pouquinho maior do que a largura da mochila, uns 2 centímetros para cada lado. Vou utilizar uma etiqueta bandeirinha para colocar na lateral, como vocês já viram na outra peça. Um cursor e o tecido para fazer a mochila, que eu tô utilizando aqui o nylon emborrachado. Essa aqui é a parte das costas, ela mede 37 por 56. Então, a parte de trás, 37 por 56. Aí, na parte da frente, eu tenho a parte de cima do zíper, que também é de 37 por 20. Parte de cima do zíper, 37 por 20. A parte de baixo, que é a parte do bolso, eu vou precisar de 37 por 23. 37 por 23. Aí, eu cortei a tela vôlei do tamanho que dá para cobrir esse material. Depois, a gente refila as sobras. E eu também cortei no cetim, porque eu não, o meu tecido, aquele tecidinho de guarda-chuva, que é aquele nylon tecidinho de guarda-chuva, que é o perfeito para esse trabalho, o meu acabou, eu não tinha preto. Então, eu cortei no cetim um tamanho que dê para a parte do zíper inteiro. Eu cortei sobrando para depois refilar, né? Olha para você ver. Ele sobra em todas as direções. Eu cortei maior, depois é só a gente refilar. E o cetim, ele desfia bastante, mas aí a gente vai selar com fogo, com o isqueiro. Depois que tiver costurado, a gente vai selar com o isqueiro para ele não desfiar. Então, bora fazer? Eu vou começar pela parte de baixo do bolso. Então, eu vou pegar essa tela vôlei, vou sobrepor
ao tecido o nylon emborrachado e vou colocar aqui junto com o zíper. Vou colocar o zíper virado para baixo, vou alinhar o zíper aqui e vou passar a costura pregando o zíper aqui. É tudo muito escorregadio, porque o nylon, ele é escorregadio, o zíper fica escorregadio, mas vamos lá. Dá um retrocesso, porque você sabe que se você não der retrocesso, a costura desmancha, né? Então, vamos lá. Dá uma tensionada no zíper. E vamos lá. Não deixa nada sair do lugar. E retrocesso no final. Essa mochila, ela não tem forro, tá? Então, eu vou virar aqui e vou pespontar já o zíper. Cuidando pra tela não enrugar, não franzir. Estou usando ponto 4,5, ponto de pesponto mesmo. Agora, eu vou pegar aquela outra parte, que é a parte de cima. Vou colocar o zíper virado para baixo, de frente com ela, frente com frente, e vou costurar. Tomando cuidado de alinhar o zíper com o tecido. Dá uma tensionadinha no zíper para ele não ficar todo abaulado depois. E passa uma costura. Aqui nessa parte de cima, eu vou costurar o forro do bolso. Vou costurar aqui esse cetim. Então, eu vou fazer um sanduíche, né? O zíper vai ficar no meio. Aqui o tecido principal, aqui o zíper e o forro do bolso vai ficar aqui. Eu vou passar a costura do lado de cá. Porque o cetim, ele escorrega demais. Então, aqui, alinho tudo direitinho. Deixei uma sobrinha aqui do cetim, porque eu cortei maior, então, eu posso fazer isso, né? E passo o pé calcador bem rente aos dentinhos do zíper. Eu já estou com o pé calcador de zíper aqui, né? Que facilita o trabalho. Aí, como eu disse antes, o cetim, ele desfia demais, né?
Então, a gente vai passar o fogo do isqueiro aqui, para dar uma selada, para evitar que ele venha a desmanchar. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou tombar para cima a parte de cima do zíper e o cetim do forro do bolso eu não vou mexer, eu vou deixar ele na mesma posição que ele já estava para baixo. Ele vai continuar para baixo e eu vou fazer o pesponto da parte de cima do bolso aqui. Nessa posição. Vou passar a costura da parte de trás agora, aqui embaixo. Passei uma outra costura aqui mais pra cima, porque eu vi que a primeira costura não pegou o tecido do bolso, então eu subi um pouquinho a costura para pegar o forro do bolso. Agora eu vou refilar aqui. Ficou dessa forma. Vou passar o isqueirinho. Para selar esse tecido, para que futuramente ele não venha desfiar. Agora, formato aqui, eu vou passar um pesponto aqui embaixo, nessa costura que eu acabei de fazer. Prontinho, costura de pesponto feita. Agora eu vou colocar o meu cursor. Deixo ele aqui no meio. E eu vou colocar a minha etiqueta bandeirinha. Dobrei ao meio. E eu coloco ela com a parte da frente voltada para baixo. Eu vou colocar ela aqui próximo ao zíper. Então, olha só. Parte principal voltada para baixo e eu faço uma costurinha aqui para deixar ela presa, para depois eu costurar e ela não sair mais do lugar que eu quero que ela fique.
Agora eu vou colocar... Ficou tudo uma tira, né? Agora eu vou marcar aqui uma linha de 7 centímetros. Tô fazendo com a minha canetinha de sintético. Marco aqui uma linha de 7 centímetros. E do outro lado também vou marcar 7 centímetros. Aqui vai ser onde a gente vai fazer o passador da alça, né? Então, eu faço essa costura de 7 centímetros, porque a hora que eu virar aqui, vai ficar essa canaleta aqui de mais ou menos 3 centímetros, 3,5 centímetros. Então, aqui, a gente costura. Do outro lado, vou fazer o mesmo trabalho. Eu dobro, faço a borda encostar lá na minha marcação dos 7 centímetros e passo a costura. Prontinho. Agora sim, dobramos ao meio, alinho aqui costura com costura e vou costurar as laterais da mochila. Costuro a partir da costura de fechamento da canaleta, onde vai passar a alça. Aqui no final, eu vou colocar esse pedacinho de alça aqui para fazer a canaleta aonde eu vou colocar a alça da mochila. Vou colocar ele bem aqui nesse cantinho, ó. E vou passar a costura. E dou um retrocesso em cima, porque é a alça, né? Ela tem que ficar bem presa. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar aqui a parte de cima e vou passar a costura a partir da canaleta. Vamos lá. Aqui embaixo, vou colocar o outro pedacinho. Tô sentindo ele aqui, que ele tem que ficar bem baixo.
Passo a costura e dou um retrocesso em cima para ficar bem resistente. Agora eu vou dar uma refilada aqui nas laterais para ficar tudo bem acertado. Do outro lado também. Agora eu vou fazer queimar, né, o meu forrinho e o zíper. Do outro lado também. Vou virar para o direito, para você ver. Olha lá, a etiqueta agora fica virada pra frente do jeito que eu queria que ela ficasse, né? E não virada ao contrário, pra trás. Então, não esqueça, quando você quer que ela fique virada assim para frente, você tem que colocar ela nessa posição na hora de costurar lá na peça. Agora, eu vou colocar a alça. Eu tenho aqui as duas alças. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que é passador de elástico. A gente prende ela aqui, ó. Ele fica assim. Aí, eu vou passar naquela canaleta que eu fiz. Então, observa bem. Cheguei aqui, vou retornar e voltar lá pro início, para onde eu comecei colocando a alça. Ficou dessa forma aqui. Aí, eu vou passar aqui e vou dar um nó, juntando as duas pontas aqui, ó. Aqui você também queima pra não desfiar. Ela tem uma pontinha de algodão no meio que ela não queima, né? Ela não derrete. Mas a parte de fora é nylon, ela derrete também. Aí, fica a alça nesse formato aí. Quem quiser colocar maior, coloca. Eu não vejo necessidade de ser maior do que isso. Só isso daqui já é o suficiente. Tem 1,5 m aqui. A outra alça, eu vou fazer o mesmo procedimento. Coloco ela aqui no passador de elástico, prendo ela
E eu vou começar aqui, do outro lado. Vou fazer o mesmo processo, vou passar tudo aqui, dar a volta. Entro aqui do outro lado e vou sair lá no início, onde eu comecei passando a alça. Opa, eu tirei antes da hora, tem que passar lá embaixo primeiro. Tem que passar aqui. Isso. Agora sim, junto as duas, dou um nó. Bem, aperto bem para ela não correr o risco de escapar. E fica assim. Mochila de saquinho. E aí, meninas? Me conta, o que vocês acharam? No instantinho dá pra fazer, né? Eu super gostei. E aí, eu tô esperando a resposta de vocês. Vocês gostaram também? Me conta.